Deixa. Olá, tudo bem? Como vai você? Eu sou o psicólogo Valdinei Arruda. Estou aqui para falar com você sobre mais um assunto. Hoje é um momento que nós teremos e nós vamos tratar hoje, o tema já está aí com você já está vendo o tema. Sejam bem-vindos todos e já aproveito para dizer a você, mande o link, né? Tem o nosso link aí, mande o nosso link para mais 5 pessoas, mande o nosso link para os seus amigos, suas amigas, né? Para aquela pessoa que você sabe que ela quer saber a respeito do comportamento humano. Nós somos os semeadores de bons comportamentos. Então, você está participando da live dos semeadores de bons comportamentos. Nós temos um único objetivo: dar a você a capacidade de viver um comportamento, né? E este comportamento poder ser como uma semente que cai sobre o solo e, caindo no solo, ela fecunda e, fecundando, dá seu fruto e nós vemos os resultados. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos e eu quero dizer a você. Então, você participando conosco desta live, você estando conosco, né? E juntos nós construindo, né? Vamos construindo esta questão de entendimento entre ser semeadores de bons comportamentos. Eu já falei para você que eu me chamo Valdinei Arruda, sou psicólogo, né, analista do comportamento humano, analista, coach em inteligência emocional também, e nós queremos sempre dar a você ferramentas para que você possa ser gestor do seu próprio comportamento, para que você possa ser gestor das suas emoções. As suas emoções, elas não têm, né, e não podem dominar você, mas você pode controlá-las. O seu comportamento também. E quando eu falo sobre esta questão, eu não trago isso como um peso, e nem quero trazer como um peso, mas quero trazer como algo que pode mudar a sua maneira de viver a vida, de conviver com os seus familiares, de conviver com os seus amigos no trabalho, de conviver com aqueles que você lidera, de conviver com aqueles aos quais você ainda há de conhecer. Porque nós sabemos, o comportamento, ele sempre terá a direção em acertar ou não acertar. Nós falamos comportamento assertivo ou comportamento não assertivo, nós da psicologia, os profissionais psicólogos. Mas também quero dizer a você que você me vê mais uma vez de máscara e eu quero lembrar você, nós estamos trazendo, né, sempre esta informação. Use máscara, né? Se você vai sair da sua casa, esteja com a sua máscara. Se você vai estar em algum ambiente, né, não esqueça, vá com a sua máscara, ok? Porque isso protege você, protege a mim, nos protege, protege aquelas pessoas que você ama, e nós vamos fazendo o quê? Nós vamos, mais uma vez, levando esta certeza de que eu me importo com o seu comportamento e você se importa com o meu comportamento. Como eu sempre digo, né, aqui o seu comportamento é levado a sério, né? Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando, tenham um bom momento conosco, boa noite a todos e nós vamos então caminhando, né? O nosso tema de hoje, qual a importância do alinhamento entre palavra e o comportamento? Eu, a partir de agora, tiro essa máscara e depois, no final, eu coloco novamente, ok? Vamos lá então. Como eu estava dizendo a você, nós vamos trabalhar hoje esse tema, né? Qual a importância do alinhamento entre palavra e o comportamento? Você sabe que nós estamos vivendo dias
que são importantes, dias que nos fazem, cada vez que nós paramos, entender quais são os nossos sonhos, quais são as nossas vontades, as realizações que queremos fazer. Boa noite a todos vocês que estão chegando. A Cida Sena está conosco, a Alzira Collier, dona Alzira está conosco, a Sandra Aparecida. Tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda, fique bem conosco. E aqueles que estão se chegando também, que estão vindo para esse momento, mande, mais uma vez digo, o nosso link para outras pessoas. Mande para 5 pessoas ou 10 pessoas, dispare o nosso link aí, ok? Para que nós possamos realmente chegar em outros lugares e ser efetivo para aquelas pessoas também. Porque o que nós mais queremos é que você leve o seu comportamento a sério. Porque eu levo o seu comportamento a sério. E você? Leva o meu comportamento a sério? Então, vamos juntos. Juntos nós vamos fazendo o nosso momento e, acima de tudo, semeando bons comportamentos e trazendo essa importância, né, do comportamento que muda, que transforma, do comportamento que nos faz também sentir bem aonde vivemos e no momento em que estamos vivendo, neste momento. Como eu estava falando para você, a importância, o nosso título de hoje, qual a importância do alinhamento entre palavra e comportamento? Olha, em uma pesquisa feita, né, pela minha equipe, nós constatamos o seguinte: por dia, eu e você, nós temos aproximadamente mais de 70 mil pensamentos, né? Olha só, não parece que a gente pensa pouquinha coisa, né? Parece que a gente pensa quase 1, 2, 3, são 4 pensamentos no dia. Não, mas nós temos muito pensamento. Nós pensamos em bastante assuntos e desenvolvemos esses assuntos, né? Há daí aquela nossa constatação de saber o número de pessoas que nós conversamos por dia, ou os contatos que nós fazemos, e cada contato talvez tenha um assunto, né? Uma pergunta, uma resposta. Você conversa com alguém que a pessoa diz: e aí, como vai a sua família? Né? Mas tem uma outra pessoa que pode também dizer assim: olha, e você, está bem? E tem uma outra pessoa que pode chegar a você e falar: nossa, gostei demais desse modelito que você está usando. A todas estas, e aqui são 3, mas a todas essas vertentes que eu citei, você percebe que nós temos uma forma, né, de resposta. Agora, tudo isso são pensamentos que vão entrando e que vão permanecendo em nós. Então, veja bem, nós temos que entender que aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos pensando sobre essas questões. Adelina Posa, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela sua presença, né? Sempre enriquece o nosso momento. Nós temos que entender que o alinhamento entre a palavra e o comportamento, ele será fundamental. Por quê? Porque o comportamento, ele dita a nossa forma e a nossa maneira de viver, mas também nós temos a questão da palavra. Então, se nós temos mais de 70 mil pensamentos durante o dia, as respostas também nós vamos ter que trazer respostas, né? E aí nós temos que entender como alguém pode alinhar palavra e comportamento. Porque essa é uma importância que nós temos que ter nesse tempo. Não só nesse tempo de pandemia, mas, acima de tudo, nesse tempo em que estamos vivendo. Viva você 70, 80, né, 90, ou quase perto dos 100 anos, você também terá, e eu também terei, que ter esta capacidade de entender a importância de alinhar, né, palavra e comportamento. E aí eu quero dizer para você, você tem prestado atenção nas palavras, naquilo que você está falando? Porque muitas vezes, hoje mesmo foi feriado, né? Nós estamos num feriado, e esse feriado ele é muito importante. Wagner, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, né? Olha, a Andréa também, a Andréa Mara está conosco. Então, sejam todos bem-vindos e nós vamos caminhando. Vamos lá. Então, a importância de nós entendermos que aquilo
qual é a palavra, o que você tem falado, né? O que sai da sua boca. Hoje nós estamos num dia de feriado e deixa eu dizer para você, você que vai assistir a nossa live, quem sabe certamente assistirá num dia que não é feriado, e eu quero dizer a você, olha, a importância de você entender também no seu dia a dia, não sendo um feriado, do quanto a sua palavra é importante. Quais são as palavras que mais você tem falado? Quais são o cunho, o ajuntamento das suas falas, né? Porque as palavras, nós temos que dar importância para as palavras. Quando eu falo, quando eu vou soltando as palavras, eu preciso entender a importância de alinhar esta palavra, de saber por que eu estou falando, qual é a minha motivação para falar aquela palavra. E só deixando claro que quando eu estou falando palavra, eu estou falando qual é a sua motivação de falar, dar uma resposta, não em uma só palavra, mas em uma frase, né? Aquelas palavras que saíram da sua boca, o seu comportamento de falar, o meu comportamento de falar, o nosso comportamento. Vamos entender o quanto nós precisamos estar atento a essas questões. Porque você já deve ter ouvido, eu também já ouvi, pessoas que estão vivendo a sua vida e que de repente falam assim, eu nem sei por que eu falei isso. E aí eu fico pensando, a importância de nós sabermos o porquê falamos isso. O porquê estamos falando tanto essa palavra, o porquê estamos insistindo naquele pensamento. Temos que ter esta certeza. E eu quero dizer a você que você e eu precisamos então entender a importância de alinharmos a palavra que estamos falando. Essa palavra tem que estar alinhada com a sua maneira de ser, com a sua maneira de se comportar, com a sua maneira de viver na sociedade, de viver no trabalho. Boa noite a todos vocês que estão se achegando. Itambé está ligada conosco, sempre Itambé conosco. Nós temos Itambé, temos aí toda a região norte aqui do Paraná, mas também está ligado conosco, nós temos as pessoas que estão ligadas conosco lá do sul do nosso estado e também de fora do nosso estado, de outros estados. Fiquem à vontade, né? Nós estamos hoje falando sobre a importância de alinharmos palavra, aquilo que nós falamos com o comportamento. É importante nós alinharmos então a palavra ao comportamento. Então aquilo que eu falo tem que combinar realmente. Porque uma das questões que não dá crédito, que deixa a pessoa sem ter crédito para com as outras pessoas, é quando a palavra não bate com o comportamento. É aquela questão que nós falamos assim, né? O fulano lá, a fulana, ela é mais ou menos assim, faz o que eu falo, né? Mas não faz o que eu faço. Então, aquilo que a pessoa fala, ela fala para as pessoas fazer, mas quando nós olhamos para o dia a dia dela, ela não faz. Para o dia a dia dele, ele não faz. Então, nós precisamos entender, há uma importância grande entre o alinhamento da palavra com o comportamento. Alinhe a sua palavra ao seu comportamento. Na educação de filhos, né? Nós temos que alinhar a nossa palavra ao comportamento. Não adianta nada dizer aos nossos filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, não adianta nada dizer ao filho, olha, coma fruta, coma verdura. Se você não tem esse comportamento, talvez ele vai dizer, eu não vou comer não, eu não gosto, eu não quero. E olha lá se ele não chegar naquela sentença que eu e você conhecemos bem. Você fala para comer, né? No meu tempo era o senhor, mas ainda continua valendo, né? As duas questões. O senhor fala para comer, mas o senhor não come. A senhora fala para comer, mas a senhora não come. Nós alinhamos a palavra, né? Mas esquecemos de alinhar esta palavra e entender que a palavra tem ligação direta com o comportamento. Se eu digo para o outro fazer e eu não faço, está desalinhado, né? Esse alinhamento não está correto. E aí eu pergunto para você, será que essa é a dificuldade nesse tempo de pandemia, da permanência dos filhos em casa, e aí, de repente, você pensar,
Olha, eu não consigo controlá-los, eu não consigo de fato cuidar deles, eu não consigo fazer com que eles estejam bem. Será que não está tendo um desalinhamento entre a sua palavra e o seu comportamento? Por favor, alinhe a sua palavra ao seu comportamento. Olha, está conosco, né, também, boa noite, Elza, tia Elza Tomás Mantovani, tudo bem? Um grande abraço no seu coração, né? Então, nós importarmos para esta questão, nos importarmos para alinhar nosso comportamento, a nossa palavra ao nosso comportamento. Se você falou com seu filho que vai fazer aquilo que você disse que irá fazer, faça, mas tenha um comportamento que esteja alinhado, ok? Alinhe muito bem isso é muito importante, né? Ana Bacinelli, tudo bem, Ana? Seja bem-vinda, né? Esteja conosco, nós estamos juntos, porque hoje nós estamos falando sobre a importância de nós alinharmos a nossa palavra ao nosso comportamento. Agora, imagine você vivendo a sua vida dentro do relacionamento, né? Então, com a sua família, saindo da esfera dos filhos, estando na esfera ali do relacionamento do casal. Muitas vezes nós temos casais que estão passando dificuldades, estão realmente tendo grandes dificuldades no casamento. Por quê? Porque não conseguem entender da importância que deve se dar entre o alinhamento, né? Alinhar a palavra ao comportamento. Diz algo, mas não se comporta daquela maneira. E aí eu digo a você, você quer reaver as questões do seu casamento? Você quer fazer com que o seu casamento mude? Você quer ser o agente de mudança no seu casamento? Você homem, você mulher, é importante que você olhe para a sua palavra. Quais estão sendo, o que você está dizendo, quais são as questões que você está colocando? Porque nós falamos mais de 70 mil palavras durante o dia, né? Então nós soltamos muitos pensamentos e damos muitas respostas. Nós precisamos realmente fazer essa diferença. Olha só, escreva para nós. Olha o que escreveu aqui, né? A Elza, ou a tia Elza Tomás Mantovani. Boa noite, né? Ela está dizendo, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso, meus queridos sobrinhos amados. Felicidade, né? E está falando, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos nós desta live. Um grande abraço e todos nós vamos juntos. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos realmente alinhar a nossa palavra ao comportamento. Agora deixa eu perguntar para você. Como que está o seu relacionamento, o seu casamento? Será que é por falta dessas questões de alinhar uma questão com a outra? Alinhe isso, é muito importante. Tente olhar para aquilo que você está falando para sua esposa, para o seu esposo, e tente realmente trazer aquilo que vai combinar entre a sua fala e o seu comportamento. Isso vai mudar, o seu casamento vai para um outro patamar, você vai ver que muitas questões serão transformadas e muitos problemas serão resolvidos, né? E você vai chegar a uma questão maravilhosa. Olha só, o Wagner, né, escreve pra gente, palavras sábias, é isso, Wagner. Nós precisamos, né, grande Wagner, precisamos realmente trazer essa questão, mas precisamos viver o alinhamento entre a nossa palavra e o nosso comportamento, porque isso vai gerar em nós palavras sábias também, né? A palavra que nós estamos falando é uma palavra que tem esse cunho de dar palavras sábias às pessoas, mas tem o cunho também, sabe, Wagner, todos vocês que estão conosco, olha, todos vocês que fazem parte da nossa live, e eu já vou falando isso mesmo, vai dando o seu, né, o seu ok, o seu joinha, vai aí sinalizando para nós o quanto esse conteúdo está sendo importante para você. E aqui você também pode participar. Então, por favor, se você quiser fazer um comentário, se você quiser fazer uma pergunta que está relacionada ao nosso tema aqui, faça a sua pergunta. Nós queremos muito que você realmente continue nos ajudando a fazer a diferença, porque nós somos semeadores de bons comportamentos. Então, o seu casamento pode ser totalmente mudado por uma questão simples. Alinha a sua palavra, aquilo que você está falando, aquilo que você está realmente dizendo para o outro com o seu comportamento. Porque quando os dois estão alinhados, é igual aquele carro que você tem, é igual aquele carro que nós temos, né? Ele está andando, de repente trocaram-se os pneus, mas se não fizer o alinhamento, talvez ele
vai continuar fazendo tudo que tem que fazer? Claro que vai, né? Certamente continuará fazendo tudo que tem que ser feito, mas você vai perceber que ele está jogando para o lado, como os motoristas estão falando, ó, ele não sei, ele está jogando um pouco para a direita, está jogando um pouco para a esquerda, né? Agora, quando faz a troca dos pneus, faz o alinhamento, faz o balanceamento, nós vamos perceber o quanto esse carro vai andar, olha, certinho. Tem até aqueles motoristas, né, homens e mulheres, que ao fazer alinhamento e balanceamento, eles vão para uma avenida, tipo a Avenida Colombo, né, ou vão para a estrada, como a gente diz, para as rodovias, e aí ele solta a mão só para ver se o carro realmente está alinhado, né, se não vai pender para um lado e para o outro. Eu sei que você não quer que o seu casamento comece a pender para um lado, né, para um lado da desunião, para o lado da indiferença, pender para o lado da grosseria, pender para o lado, né, da falta de relacionamentos, né, de um relacionamento duradouro. Então, vamos alinhar? Existe hoje para você esta questão. Alinha, né, e saiba qual a importância de alinhar palavra e comportamento. Mas também é importante entendermos que alinhar palavra e comportamento vai muito de nós olharmos também e entendermos a importância do nosso comportamento. O seu comportamento, ele é fundamental. O nosso comportamento é fundamental. Como você se comporta? Quais são as questões que as pessoas chegam para você e dizem assim, olha, o teu comportamento não está batendo com aquilo que você está falando. Então também temos que olhar para o comportamento. Porque se nós ficarmos só na palavra, nós vamos ficar assim, olha, ah tá, o que ele fala, o que ela fala, o que ele fala, ela fala, mas o comportamento é importante. Então vamos olhar o comportamento também. Algumas pessoas vão precisar alinhar o seu comportamento, mas ao alinhar esse comportamento e saber da importância dele, ele tem que estar junto com a palavra. Então nós vamos viver esta questão de olhar para os nossos comportamentos. Quais foram os seus comportamentos no dia de hoje? Fazendo um balanço geral, né? Para nós chegarmos a esse alinhamento nesta noite na live. Deixa eu perguntar para você, olhando para os seus comportamentos, você percebeu que realmente os seus comportamentos, eles precisam ser alinhados? Então alinhe os seus comportamentos. Alguns comportamentos, ainda mais nesse tempo em que nós estamos vivendo. Olha, vamos tomar cuidado para não viver um comportamento que esteja totalmente fora daquilo que nós desejamos. Nós precisamos realmente ter esse alinhamento. Precisamos entender a importância do comportamento. O seu comportamento ao cumprimentar pessoas, o seu comportamento ao dar a atenção, e isso é muito importante, dar atenção às pessoas idosas, o seu comportamento em cumprimentar, né, e realmente perceber aquela pessoa que está muitas vezes desmotivada e que você sabe, você conhece, você tem acesso a esta pessoa, quem sabe o seu comportamento vai ser um comportamento que vai mudar completamente aquele momento daquela pessoa. Agora eu vou dar um exemplo de um comportamento que pode ser desalinhado. Imagine uma pessoa que não está bem, né? E de repente você e eu, nós chegamos lá e falamos algo completamente desmotivador. Exemplo, imagine uma pessoa que não está bem e de repente você chega e fala assim, nossa, que comportamento é esse? Você está desanimado. Muda esse comportamento. Você tem um comportamento muito ruim, você está sempre de cabeça baixa, você é sempre deprimido, você é sempre desanimado, nossa, só o seu andar já dá para ver que você está desanimado. Olha só o que estamos fazendo. Rosana, tudo bem, Rosana? Seja bem-vinda, Rosana está conosco também. Um abraço a você e a toda a sua família. Estamos todos nós juntos na nossa live. Olha, então você percebe esta importância de nós olharmos para o comportamento, né? Qual é o comportamento que precisa ser mudado, né? Isso é importante. Olha um comportamento aqui, olha, alinhando o comportamento e palavra. Olha, o Wagner coloca aí, Rosana, te amo, aê,
Parabéns! Este é um exemplo muito importante para a nossa live, né? E é importante por quê? Porque nós percebemos aí que o Wagner, ele alinhou a palavra ao comportamento. Ele escreve, está falando com a irmã aqui, né? E ele está dizendo a ela que a ama. E a Rosana já responde aqui. Olha, a Rosana coloca aqui, amo você também. Então, é uma declaração do Wagner para a sua irmã Rosana e da Rosana para também o seu irmão Wagner. Percebe aí? Esta é a questão de nós entendermos a importância de alinhar a palavra ao comportamento. Quando uma pessoa tem um comportamento correto, ela começa a ser uma semeadora de bons comportamentos. Você semeia um bom comportamento, joga uma semente, essa pessoa pega essa semente, devolve para você e nós entramos nesta ação de semear o comportamento e de perceber que nós temos muito a crescer quando nós fazemos isso. Deixa eu dizer a você, aqui na nossa live, eu quero, como psicólogo que sou, orientar e dizer a você que você tem todas as razões para viver uma vida, olha, esplendorosa, de não focar somente naquilo que não está dando certo, ou de ficar se preocupando demasiadamente com aquilo que não deveria se preocupar. Se preocupe sim, mas se preocupe acima de tudo, né, com aquilo que está dando certo. E para que isso aconteça, o seu comportamento tem que estar alinhado com a sua palavra e aí você vai sendo um semeador, uma semeadora. Se nós colocarmos esta ação em prática, eu vou dizer a você, nós vamos entender como o consentimento, né, das questões que nós temos como objetivo vão ser cada vez mais verdadeiros. A Cida Sena está dizendo aqui, verdade, é isso aí, né? Um abraço, dona Cida Sena. Então, olha, nós temos que ir assim, nós temos que caminhar assim, nós temos que ter essa capacidade de entender o alinhamento do meu comportamento, ele tem que ser um alinhamento onde realmente eu vou motivar pessoas. Se eu e você motivarmos as pessoas com o nosso comportamento, certamente isso vai impactá-las, mas também elas vão perceber a nossa fala. E se nós colocarmos a nossa fala na mesma direção do nosso comportamento, nós vamos ter fala e comportamento alinhado. Então, nós já vamos mudar uma comunidade, vamos mudar uma sociedade. Quando eu digo mudar, contribuir para ser agentes de mudança. Por isso, você vê que nós precisamos, então, dar muito valor a essa questão, né? A importância do alinhamento entre palavra e comportamento. Deixa eu perguntar a você, você está com dificuldade em algum comportamento? Será que não se trata desta questão de entender que está na hora de alinhar o seu comportamento? Alinhe o seu comportamento. Não tenha um comportamento, eu vou usar uma expressão aqui, um comportamento torto, né? Um comportamento fora daquilo que se espera dele. O que se espera do filho? Um comportamento alinhado com os pais. O que se espera, né, do relacionamento que vai se fazendo ao longo da nossa vida, que ele esteja alinhado com as questões das quais nós queremos alcançar os objetivos. Então, objetivos alcançados são objetivos alinhados e nós precisamos alinhar esses objetivos. Douglas Guimarães, tudo bem, Douglas? Olha, muito alegre de ter você aqui também, né? Fique à vontade, nós estamos na nossa live falando sobre a importância do alinhamento entre palavra e comportamento. Deixa eu perguntar para vocês, será que você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre essa questão de alinhar comportamento e alinhar palavra? Se você tem, esse espaço está aberto para você. Faça a sua pergunta, eu quero responder a sua pergunta, né? Eu quero, de fato, ajudar, trazer com você uma ajuda a todos nós que somos aqui do nosso, né, da nossa comunidade,
Porque aqui nós estamos na comunidade dos semeadores de bons comportamentos. Você que está vivendo a sua vida e que amanhã volta para o trabalho, você que amanhã não vai para o trabalho porque você tinha horas lá e você de repente, né, conseguiu dar aquela esticada na semana, apesar de ser quinta-feira ainda, amanhã, né, como a gente diz, quem sabe você tinha lá uns dias para tirar e tirou os dias. Deixa eu falar para você, independente de como vai ser o seu dia amanhã, alinhe o seu comportamento, a sua palavra. Aquilo que você falou que vai fazer, olha e tente fazer, não, olha e faça. Aquilo que você diz que vai mudar no seu comportamento, tente mudar, não, vai lá e mude. Mude. Comportamentos e palavra. Palavra e comportamento. Aquilo que você é, quanto pessoa, pode se tornar uma grande potência para outras pessoas, se você realmente fizer, sabe o quê? Levar às pessoas esta importância. Então, viva isso. Faça desse momento um momento maravilhoso na sua vida. Porque nós ainda estamos, né? Boa noite, João Alexandre, boa noite, Rose Arruda, né? Estão todos conosco aí, ligados na nossa live. Olha, deixa eu dizer a vocês, é importante nós vivermos esse alinhamento. Agora, eu queria perguntar para você, qual é a questão que você, neste momento, quer fazer à minha pessoa? Você tem alguma pergunta? Olha lá, deixa eu ler aqui, vamos lá, né? Muito real isso, assunto e reflexão importantíssimos. Olha, obrigado, né? Está falando aí o João Alexandre. A Roseli Bispo Ramos, oi Roseli, tudo bem? Como alinha quando se tem sentido, mas não se tem confiança e não consigo falar? Então, vamos lá. Como se alinha quando se tem sentido, mas não se tem confiança? Primeira questão, sabe, Roseli, e todos nós aqui. Se nós queremos realmente alinhar algo, né, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos, mais do que nunca, primeiro, traçar um caminho de que aquilo que nós vamos falar vai fazer sentido. Como nós vamos alinhar, né? Olha, como alinha quando se tem sentido, mas não se tem confiança? Então, primeiro, vamos ver qual é o sentido. Tem sentido? Tem. Então, vamos sentar com a pessoa, vamos chamá-la para uma conversa e falar, olha, eu queria falar com você, mas tem umas questões que nós temos que ter, eu quero ter confiança nisso, né? A Roseli está colocando para a gente sentimentos. Então, se é sentimentos, fale sobre isso. Fala, olha, eu quero falar sobre esse sentimento, né? E quero falar que esse sentimento é um sentimento que ele está assim, ó, eu estou me sentindo dessa forma. Um exemplo, sabe, Roseli, a todos nós, né? Antes do exemplo, oi, Dertley, tudo bem? Tiago está conosco, né? O casal está conosco. Um abraço a vocês, né? Tudo de bom. Ó, nós temos que fazer assim, sabe, Roseli? Seus sentimentos, se eles não estão bem, né? Oi, tudo bem, Franciele? Um abraço a você. Franciele está conosco também, né? Olha, se os seus sentimentos, sabe, Roseli, são sentimentos que eles não estão bons, vamos procurar quais são os sentimentos que não estão bons, qual é a falta de confiança que esses sentimentos estão colocados ali e como nós podemos fazer para que esses sentimentos pode mudar, pode ser diferente, né? E é isso que nós precisamos alinhar, precisamos fazer. Olha só o que diz o Wagner. Às vezes o que devemos falar é o que realmente queremos ouvir. É verdade, Wagner, isso também é importante. Olha, às vezes o que devemos falar é o que realmente queremos ouvir. Nós temos que tomar esse cuidado. Aquilo que eu vou falar, talvez, não vai ser aquilo que eu vou ouvir, né? De repente eu vou falar para a pessoa sobre uma questão e aí vou perceber que é totalmente diferente do que eu estou ouvindo. Posso dar um exemplo da minha própria vivência para vocês. Me lembro uma vez, né, sempre quando posso eu conto isso, me lembro uma vez que eu falei para minha esposa, vamos conversar um pouco sobre o nosso casamento, né? E aí ela falou sobre o casamento, que eu era um bom marido, aquela coisa, aquela questão toda, né? Ia falar aquela coisa toda e tal. E eu fiquei, né? Olha que bom. Aí no final ela, né, lançou aquela pérola, né?
Ela disse assim, só que eu queria te dizer algo. Nessa questão eu queria que você mudasse, porque você quer as coisas sempre desse jeito. Nossa! Mas ela estava alinhando palavra com, né, comportamento. Mas ela estava sendo sincera. E aí, como foi colocado pelo Wagner, né, como foi colocado também pela Roseli, né, é importante nós entendermos aqui, para alinhar palavra e comportamento, muitas vezes nós vamos falar o que nós queremos, mas talvez nós vamos ouvir o que nós não queremos. Mas aquilo que nós não queremos ouvir é o que talvez vá alinhar o nosso comportamento e a nossa palavra. Porque muitas vezes a pessoa vai falar para nós aquilo que vai doer. Vai dar um choque de realidade, né? Eu estou balançando aqui, ó, um choque de realidade. Mas vai nos fazer viver, de fato, entendendo, opa, eu precisava pensar sobre isso mesmo, né? É aquela questão, quando você falar, alinhando o seu comportamento e alinhando a sua palavra, sempre tenha certeza, eu estou falando o que eu quero, mas tenha certeza também que você pode ouvir o que você não quer, mas o que você não quer pode trazer grandes mudanças à sua vida. Eu quero, mais do que nunca, né, agradecer a todos vocês, porque nós somos semeadores de bons comportamentos, nós estamos semeando bons comportamentos. Semeie essa palavra a outra pessoa. Leve esse conteúdo a outras pessoas, né? Divulgue o nosso conteúdo, sim, mas seja você também um portador dessa verdade que agora ela é sua. Agora ela está com você. Use isso como grande ferramenta e, acima de tudo, viva a sua vida e viva bem, né? Saiba que você tem toda a capacidade de alinhar comportamento, né? E de alinhar também a sua palavra. Então, aquilo que você fala vai bater com aquilo que você vive. E aquilo que você vive, o seu comportamento, também vai bater com a sua palavra dada, né? Olha só, olha que legal. Mais uma vez nós temos aqui a participação, né, da Franciele. A Franciele está dizendo assim, às vezes, com alguma palavra motivacional, podemos mudar a vida de alguém para melhor. Deus, às vezes, usa pessoas para trazer palavras até nós. Verdade, Franciele, que verdade maravilhosa é essa. Todos nós precisamos entender isso, né? Às vezes, nós vamos ouvir algumas palavras motivacionais e essas palavras vão vir para fazer o quê? Para dar a nós uma mudança e fazer com que a gente realmente dê um crescimento, tenha um salto de crescimento e cheguemos à estatura daquilo que realmente fomos feitos para ser. Cheguemos à estatura daquele homem, daquela mulher, daquele pai, daquele filho, daquele empresário, daquela empresária, daquele professor, professora, né? Daquela pessoa aposentada ou aposentada, né? Enfim, daquele tio, tia, enfim, de todos nós, né? Cheguemos à estatura, aquela estatura que vai dar ao outro a alegria de conviver com você. Então, eu sou feliz e muito feliz por ter vocês aqui. E quero convidá-los a essa reflexão nessa noite. Estamos chegando no finalzinho do feriado. Espero que o seu feriado tenha sido proveitoso, que você possa ter vivido muito bem, né? E desejo que ao viver bem você tenha esta convicção. Não esqueça, né? Dê muita importância ao alinhamento da palavra com o comportamento. Porque a tua palavra, a sua palavra é importante. A minha palavra é importante. Mas coloque ela sempre alinhada com o seu comportamento. E não se esqueça, a sua família deseja isso, mas as pessoas que estão à sua volta também. E muito mais, a sociedade precisa. Em tempos de pandemia, se nós alinharmos palavra, né, mais do que nunca, nós vamos viver muito bem com comportamento. E o contrário também é verdadeiro. A Cida Sena está dizendo para nós, valeu, gostei, me ajudou, obrigado, Deus abençoe. Obrigado você também. Obrigado, Franciele, né? Obrigado a todos vocês. Olha aí, nós temos também a Leila dizendo, mude suas atitudes e viva melhor. É isso aí. Nós estamos chegando ao final desta live, uma live maravilhosa. Meu abraço a todos vocês. Fiquem bem, se cuidem e não esqueça daquela questão, né? Não é uma questão de
apenas doutrinar alguém, é uma questão de nós protegermos a todos nós. Se vai sair da sua casa, se vai a algum lugar, estando no trabalho ou fora dele, né, sempre que possível, use a máscara, ok? Coloque a sua máscara, use ela. Abraço, Wagner, abraço a todos vocês. Nós estamos juntos, somos da comunidade dos semeadores de bons comportamentos. Fique bem, viva bem, aproveite a sua quinta-feira, faça a sua sexta-feira uma grande sexta-feira. E aí depois a gente vai dizer mais do que nunca, sextou, né? E depois que sextou, descanse bem, alinhando palavra e comportamento. Grande abraço, obrigado, valeu.